intuito hoje aqui é apresentar para vocês um foco um pouquinho diferente, né, sobre a automação, e a ideia é contribuir para vocês aí para diferenciar o produto ou o serviço de vocês agora no futuro, né? Bom, só um pouquinho antes, quem trabalha com refrigeração? Com ar-condicionado? Com qualquer coisa que faz frio? Beleza. Bom, se forem surgindo dúvidas aí, alguma coisa, fica à vontade de perguntar, né? Se for alguma coisa mais complexa, a gente responde lá na bancada, tá ok? Então vamos lá, vamos começar. Bom, a Every Control é uma empresa de automação, né? Fica em São Paulo. A gente tem representantes aí no Brasil todo, aqui em Minas Gerais também, né? Então, assim, a gente tenta cobrir todo o território nacional, não só com vendas, como com suporte também, né? Nossa intenção, né, é ter soluções para todos os tipos de demandas, né? A gente tem soluções desde mecânicas, né, que são soluções simples e de baixo custo, termômetros, termostatos, contadores de tempo, essas coisas todas, né? E soluções que vão ficando mais complexas, né? Controladores parametrizáveis, que já são digitais, mas ainda são bem simples, né? Tem preços baixos ainda, mas são bastante limitados. Soluções programáveis, que já são os CLPs, né? Controladores que a gente faz a lógica dele, a gente programa ele para funcionar de uma forma ou de outra, né? E os kits completos, né? São kits para pronta instalação, que são quadros elétricos, essas coisas todas com potência ou controle, né? Para a instalação mais fácil. A gente pode fornecer a solução em diversos níveis, né? No nível que for necessário para quem está comprando. E o objetivo nosso aqui nessa palestra, né, é criar diferencial. A ideia é criar alguma coisa que faça diferença entre vender e não vender. Ter uma solução melhor para fazer essa diferença. Bom, as soluções mais simples, né, quais são as características delas, né? Elas têm um custo muito baixo, um termômetro custa muito pouco, né? Elas têm uma precisão baixa também. Um termômetro mecânico em relação ao termômetro digital tem a precisão mais baixa, né? Tem um erro maior. E é muito difícil de você se diferenciar. Ele funciona? Funciona. Mas o teu concorrente consegue comprar um igual a você e não te dá diferenciação nenhuma, né? Mas ele serve para aquilo que se presta. Depois, a primeira solução digital é o controlador parametrizável. O que é o controlador parametrizável? Aquele controlador que ele já tem a lógica dele ali dentro pronta, né? O que você consegue mudar são alguns parâmetros. Então, por exemplo, um controlador para câmaras frias, de congelados, ele vai ter lá 3 relés, um sempre vai ser para a válvula solenoide ou para o compressor, o outro sempre vai ser para o degelo e o outro sempre vai ser para o ventilador. Às vezes tem um de alarme, mas não muda isso. Você consegue mudar o set point, você consegue mudar o intervalo entre degelos. Agora, você não consegue pegar esse controlador e programar ele para ele controlar um fan coil, por exemplo. Ele vai servir sempre para aquela aplicação. Por isso a gente chama de parametrizado. A gente não consegue programar, mas ele só parametriza e pronto. Então ele é produzido, ele também tem um custo relativamente baixo, um pouco mais caro do que a solução mecânica, mas o custo é baixo. Por quê? Porque ele é produzido num volume muito grande. Ele é produzido num volume muito grande, e para ter volume grande, ele precisa ter funções que atendam o máximo de pessoas possíveis. Então ele vai ter uma série de parâmetros ali dentro que você não vai usar. Por quê? Porque alguém vai usar, então ele põe aí para atender ele, mas não é todo mundo que usa. Então a solução parametrizável tem essa característica e também não te dá nenhuma diferenciação. Qualquer um pode comprar um controlador desse em qualquer lugar, né? E teu concorrente e você podem comprar o controlador. Depois a gente tem o controlador programável.
O controlador programável, aí a gente começa a se diferenciar, né? Ele tem um custo que a gente considera mediano, né? Custa mais caro do que um controlador parametrizável, né? Ele já tem uma precisão grande, assim como o digital, e ele te dá uma diferenciação. Por que ele te dá uma diferenciação? Né? Porque é possível construir o software que vai ali dentro. Então, eu vou controlar aquela mesma câmara frigorífica que controla com esse controlador aqui, né, parametrizável. Só que eu vou colocar uma série de coisas a mais ali que esse controlador baratinho não tem e que meu cliente precisa. A minha solução vai custar mais cara do que a anterior? Vai custar mais cara, lógico. Quando você coloca uma coisa a mais, vai custar mais caro. Mas esse benefício que você colocou a mais, quanto ele vale para o seu cliente? Essa é a pergunta que tem que ser feita. Muitas vezes, se você colocar ali dentro uma coisa que seja bastante interessante para o seu cliente, a diferença de preço não impacta em nada. Tem lugar aqui na frente. E tem a solução programável também, só que com um web server. O web server, trocando em miúdos, é um controlador que tem uma página de internet ali dentro dele, né? A gente consegue acessar pela rede interna, né? E também tem um data logger dentro do próprio controlador, sem precisar de um computador, né? Então aí é uma outra solução que ela já tem um custo um pouquinho mais alto, né? Tem uma precisão grande também e te proporciona uma diferenciação já bastante grande, né? Então passa a ser bem interessante. A ideia da Every Control é fornecer a solução em qualquer um desses níveis, né, para vocês. Bom, nossa premissa aqui, né, uma frase aí do professor lá de Harvard, é que no longo prazo sobrevivem o líder em preço e o líder em diferenciação. Isso quer dizer o quê? Que se você estiver nesse meio aí, você sempre vai sofrer bastante, porque sempre vai ter alguém que custa mais barato que você e sempre vai ter alguém que tem alguma coisa que você não tem, né? Então você vai sempre ser atacado com força pelos dois lados, né? E a nossa ideia aqui é mostrar um pouquinho dessas diferenças. Para você ser líder em preço, para você ter o melhor preço do mercado, você tem que ter uma margem de lucro muito baixa. É incompatível você vender mais que todo mundo, ter o melhor preço que todo mundo e ter uma margem maior que todo mundo. Não acontece. Então você vai ter margem baixa, não tem outra saída. Você vai ter que ter um volume alto. É impossível você ser líder em preço com um volume baixo. Você vai ter que ter uma produtividade muito alta também. Você vai ter que ser muito mais eficiente do que os seus concorrentes. Você vai ter que fazer o serviço melhor e mais rápido. Vai ter uma série de coisas que você precisa fazer. Você vai ter que ter um produto mais simples possível para te dar produtividade, né? Para você ter um volume alto, tem que instalar muito, tem que vender muito, tem que fazer tudo. Não dá para você fazer uma coisa muito complexa, né? Senão você não consegue. Você vai competir com informalidade, ou tem um preço campeão, só que tem um cara lá que vende sem nota e o preço dele é menor. Como é que você vai lidar com isso, né? E você acaba tendo um risco muito alto em variação de volume e em clientes grandes. Se você tem um preço muito bom, provavelmente você vai conseguir contas e clientes muito grandes, né? Agora, quando um cliente desse para de comprar por qualquer motivo que seja, você tem um problema grande nas mãos, né? Você tem capacidade instalada, você tem funcionários, tem uma série de coisas e como é que você vai readequar tudo isso, né? Então, para você ser líder em preço, é bem complicado. Você precisa ter uma alta eficiência em compras também. Você vai ter que comprar melhor que todo mundo. Na refrigeração e no ar-condicionado, os fornecedores das coisas principais são mais ou menos os mesmos. Você vai comprar compressor, você tem 3, 4 opções. Você vai comprar evaporador, tem 3, 4, 5 opções. E a diferença de preço entre eles não é assim tão grande e todo mundo pode comprar de todo mundo, né? Então você não consegue se diferenciar, né, com essas coisas.
né? E para você ser líder em preço, você vai ter que cobrir preço de concorrente muitas vezes. Concorrência acirrada. O cara quer ganhar os seus pedidos, né? Então você vai ter que... O cara vai fazer sacrifício, você vai ter que fazer sacrifício também. Então tudo isso para dizer que é difícil você ser líder em preço. Tem que ser grande, tem que ser muito forte, tem que ter uma rede grande, né? Então, agora vamos falar um pouquinho do líder em diferenciação, né? No nosso mercado aqui, HVAC ou refrigeração. Eu estava falando, compressor, você tem 3, 4 players. Né? Como é que você vai ter o melhor produto porque você tem o melhor compressor? Né? Você vai lá, vou comprar, esse compressor aqui é o melhor, Bitzer, pomba. Comprei o compressor da Bitzer, ficou legal pra caramba, minha máquina ficou melhor do que a do meu concorrente. Legal, na próxima obra o que ele vai fazer? Ele vai lá na Bitzer e vai comprar o compressor também, igualzinho que você comprou. Né? Então é difícil se diferenciar por isso. Evaporador e condensador, a mesma coisa. Né? Se você conseguir um diferencial aí, é fácil de você, na próxima obra, você perder esse diferencial, porque é visível. Né? Depois, válvula de expansão, né? Tem um valor agregado baixo, né? Tem poucos players também, e é difícil você se diferenciar por isso. E tem a automação, que é quem vai colocar tudo isso aí junto. Né? A automação é a maneira mais barata, né, e mais segura de você diferenciar seu produto ou seu serviço. Né? Por que é mais barata? Porque o controlador normalmente custa menos do que um evaporador e um compressor. Né? E é segura por quê? Porque quando você faz uma lógica e coloca dentro de um controlador, né, ninguém consegue ver o que você fez ali dentro, só você. Você que tem o código fonte ali. Né? Você tem até parâmetros, tem até uma série de coisas que você pode ter uma ideia, mas a lógica de funcionamento está dentro do controlador. Então alguém vai ter que gastar tempo e olhar aquilo ali para poder tentar reproduzir. Tem que entender o que está acontecendo, qual foi o intuito, quais foram os recursos utilizados, para entender de onde você tirou aquilo que criou um diferencial. Pode ser a coisa mais simples, mas pode ser uma coisa mais complexa também. Né? Então a ideia é essa. Bom, então é difícil de copiar, né? Está dentro do controlador. Né? Como é difícil de copiar, você consegue ter uma fidelização maior. Então da próxima vez que ele for comprar, fala, eu quero que tenha esse recurso aqui. Então tá bom. Aí ele vai fazer o orçamento, mas tem esse recurso? Não tem. Tem esse? Não tem. Então é mais fácil de fidelizar, né? É mais fácil de na próxima venda você ter sucesso. E transporta o conhecimento e a engenharia e a experiência para dentro do controlador. Essa é a ideia. Né? Se você sabe uma coisa que outros não sabem ou não usam, a automação te dá essa possibilidade de você usar. Por exemplo, tem coisas super simples, mas que se você não fizer, não adianta nada. Tem uma correia de um fan coil lá, que ela fica rodando. Você tem a informação do fabricante que depois de 20 mil horas de funcionamento, você precisa trocar ela. Tá legal. Se você não colocar um contador de horas em algum lugar, você não vai saber isso. É super simples, né? Colocar um contador de horas, mas se você não colocar, não vai saber. É que nem o carro, como é que você sabe quando você tem que fazer uma preventiva? Como é que você sabe que você tem que trocar o óleo? Quando deu a quilometragem lá, você vai e troca o óleo. No carro vem lá no odômetro dele, já lá, a contagem. Né? Agora na automação aqui, você precisa do contador de horas para fazer funcionar? Não precisa. Mas se você colocar, você tem uma vantagem. E você pode fazer uma solução que ela seja mais completa do que só o fazer funcionar. Né? No nosso mercado é gelar. Né? O controlador, o seu sistema faz o quê? Gela. Legal, custa um preço. Né? Gela, funciona. O ar-condicionado gela o ambiente, gela. Câmara frigorífica gela. Né? Mas o que mais está envolvido nesse entorno aí que teu cliente tem que fazer também? Né? Quanto mais dessas funções você colocar no seu sistema, mais ele vale.
mas você pode cobrar por isso. Um sistema que funciona tem seu valor. Agora, o sistema que funciona e te dá um outro diferencial tem um valor maior. Então, isso que a gente quer mostrar alguns exemplos para vocês. Esse daqui é um sisteminha de vendas complexas, né? Que a tua solução, quanto mais alta ela estiver nessa cadeia aqui, mais fácil vai ser para você vender, né? E mais difícil vai ser para o concorrente teu te tirar dali. Então você tem soluções de nível de capacidade operacional, que é só prover uma ferramenta, quero que funcione. Funcionou? Beleza, funcionou. Legal, ok. Aí, então, como a gente tem uma coisa que funciona também? Tem. Então, você não criou nenhum diferencial. Pode ser uma preferência para o nível operacional. Você já tem uma aplicação, o meu funciona melhor do que o dele, por causa disso, disso e disso. Ou então, o teu sistema pode promover uma mudança cultural, que é mudar um comportamento, evitar desperdícios. Está vendo que a automação está entrando em lugares que não é só fazer máquina funcionar. O meu sistema avisa quando precisa fazer uma preventiva. Então o que acontece? Eu vou evitar quebra, vou evitar tempo parado. Então eu estou mudando alguma coisa a mais do que só o funcionamento. Eu vou te dar uma vantagem financeira. O meu sistema vai economizar mais energia do que o do meu concorrente. Então isso é interessante. Eu vou te dar uma vantagem política. O meu sistema se enquadra nas normas e o dele não. Então quando você for vender lá no seu hospital, por exemplo, ele segue lá as normas. Então o meu segue e o dele não segue. Vendo eu. E o que a gente sempre busca é fornecer para o nosso cliente um benefício em nível estratégico. Quer dizer o quê? Que com o meu sistema, com o seu sistema, ele vai ter uma vantagem para vender em relação aos concorrentes dele. É isso que a gente sempre busca. Que a gente teria assim uma venda mais segura e mais forte. Bom, quem é líder em diferenciação tem que fazer algumas coisas. Que é, se você criou um diferencial competitivo, você precisa contar para as pessoas. As pessoas não saem perguntando o que o seu faz que o outro não faz. Não, você tem que comunicar, tem que ir no evento, dar palestra, conversar com as pessoas, tem que mostrar isso para o mercado. O líder de empresa é fácil, todo mundo vai lá, faz 200 orçamentos e o dele é mais barato, não precisa comunicar muito, mas precisa também. Aí você tem que ter vendas ativas, tem que ir lá e ir atrás do teu cliente, falar, o meu tem isso que o seu não tem, o meu tem isso que o cara não tem. Marketing, propaganda, eventos que a gente está fazendo aqui. E uma coisa interessante também, quando você resolve um problema, quem se beneficiou daquela resolução vai carregar aquilo com ela também. Então, se ela muda de empresa, ela leva a solução. Se ela conhece alguém que tem aquele mesmo problema, ela indica a solução. Então, a gente chama de boca a boca, uma coisa importante também. Por isso que é bom trabalhar sempre bem direito, que você ganha esse benefício. Bom, então, qual que é a ferramenta que a gente tem aqui para a gente tentar se diferenciar ao máximo? É um controlador programável com um web server. O que quer dizer isso? Eu consigo acessar ele pela sua rede local e, se a gente rotear ele, pode acessar pela internet também. Então a gente pode fazer monitoramento sem precisar de computador, sem precisar de nada disso. Então ele é um controlador programável, é um web server também. Como ele é programável, para o operador, a gente pode tornar a interface muito mais fácil. Primeiro, porque naquela interface vai ter só o que o operador utiliza. Então para ele vai ser muito mais fácil de usar. Num controlador parametrizável tem uma série de parâmetros lá que não se utilizam. Nesse caso aqui só vai ter o que ele utiliza de uma forma fácil, rápida e bem operacional. E tem também um data logger. Então você tem registro de informação. Então essa é uma ferramenta que propicia
a gente colocar o conhecimento aqui dentro e a tecnologia para poder diferenciar quase qualquer produto. Né? Depende de conhecimento e experiência também, essa aqui é a ferramenta. Né? Uma coisa importante de entender, né, de automação e os componentes de custo da automação. Né? Então, quando a gente vai fazer um orçamento, o que a gente tem que fazer? A primeira coisa que a gente precisa é uma lista de pontos de controle. O que a gente vai controlar? Vou controlar a temperatura, a umidade, vou ter que ligar o ventilador, vou ter que ter um contato de falha, tudo isso. Né? Com a lista de pontos, a gente vai gerar uma ligação elétrica da automação. Né? E depois, um descritivo de funcionamento. Tem que saber como aqueles pontos vão interagir uns com os outros. Quando a temperatura estiver baixa, tem que ligar aquilo lá. Quando a temperatura estiver alta, tem que desligar. Quando estiver alta demais, tem que dar um alarme. Então isso tudo é o descritivo de funcionamento que vai gerar o manual do controlador. Depois a parte de potência, né? A gente precisa dimensionar os componentes elétricos e fazer o projeto e layout do quadro elétrico. Tudo isso aí precisa para se fazer um orçamento de uma solução completa. Né? Como eu disse antes, a gente faz a solução em qualquer um desses níveis. A gente pode vender só o controlador para vocês fazerem o software. A gente pode vender o controlador com o software já desenvolvido. Ou a gente pode vender o controlador com o software desenvolvido e o quadro elétrico montado. Só pôr na parede e ligar os bordes. Tá? Então tem essas possibilidades. E uma coisa importante também, né? A gente fala de automação, mas a automação é uma das coisas só que estão envolvidas no projeto. Né? Então a gente tem lá, a gente precisa ter conhecimento de elétrica, né, para os acionamentos. A contadora, aguenta quantos amperes, tem que bater não sei o que, controle on-off, controle proporcional, todas essas coisas. Né? Depois a gente precisa conhecer de eletrônica também. A plaquinha lá tem um relézinho, tem uma entrada 4 a 20 mA, 0 a 10 volts, coisa e tal. Né? Então a gente precisa ter esse conhecimento também. A gente precisa conhecer programação. Para fazer a lógica do controlador, tem que entender lá, bloquinho, tal, entra, sai, fazer lógica, programar, para saber como ele vai funcionar. Depois, a gente vai precisar fazer tela de HM também. Engenheiro é muito bom de fazer lógica, agora de tela, eu sou engenheiro também, a gente não é bom de fazer coisa bonita, a gente é bom de fazer coisa funcional. Então é uma outra habilidade também, fazer tela, que a gente precisa ter, né, para ficar a coisa minimamente amigável. Né? Depois integração de redes, né, redes de comunicação, quando você vai fazer supervisório, essas coisas, tem um conhecimento intrínseco aí que você precisa ter também para colocar as coisas juntos e elas funcionarem. Né? Informática, segurança de rede, né? Como eu disse, tem uma página de internet dentro daquele computador, aí você vai ligar na rede lá do cliente, né? Você tem que saber quais são as possibilidades de problema que isso tem. É um controlador, então é muito mais simples. Se fosse um computador, você teria problemas, porque tem um sistema operacional rodando, pode ser invadido, coisa e tal. Né? Então precisa ter esse conhecimento também. Mas a coisa mais importante é que cada uma dessas coisas pode influenciar na outra. Né? Então tem algumas coisas que chamam surtos harmônicos, interferência eletromagnética, carga do transformador. Tudo isso é importante de levar em conta e ela não está muito bem em nenhuma dessas habilidades. Né? Por exemplo, um inversor de frequência. O inversor de frequência, ele é um fornecedor de ruído, ele joga ruído na rede. E se o controlador estiver muito perto dele, tiver um cabo que cruza a alimentação, uma entrada analógica dele, vai ter problema, o controlador não vai funcionar direito. E é difícil de identificar isso quando você não tem esse conhecimento. Né? O controlador você programou ele para fazer um negócio, ele não vai fazer outro, vai travar, vai dar problema. Né? Então essas coisas são importantes de você levar em conta em cada projeto de automação. Tá? Então isso aí é bem importante. A gente fornece a solução em vários níveis, por quê? Porque alguns dos nossos clientes têm alguns desses conhecimentos, mas não têm outros. Então a gente complementa o trabalho de quem está fornecendo a solução. Bom,
Vamos falar um pouco agora de algumas ferramentas de diferenciação, né? Tem a lei agora do PMOC, do PMOC, que fala principalmente sobre manutenções preventivas, né? E que a gente pode colocar na automação, né, para cumprir esses requisitos, né? E para fazer alguma coisa a mais do que simplesmente funcionar, né? Então a ideia é o quê? A gente pode colocar, como eu disse, um contador de horas de funcionamento. Serve para compressor, serve para correia de ventilador, serve para equipamento, qualquer equipamento, né? Todos os equipamentos, em algum momento, vão ter que ter uma manutenção. E quando a gente vai fazer essa manutenção? A gente precisa contar tempo ou horas de funcionamento para poder fazer isso, né? Então a gente pode inserir isso na automação. Então a gente pode ter agendas também, né, para fazer procedimentos automáticos. Tem algumas instalações que precisam ser purgadas, a instalação de amônia, por exemplo. De tempos em tempos tem que purgar lá óleo, alguma coisa, né? Pode fazer isso de forma automática. Você pode medir a eficiência do sistema. Com a medida de eficiência, você pode saber se o sistema está funcionando bem ou mal. Isso é importante também. E você pode dar um alarme de manutenção preventiva, né, ou por eficiência ou por tempo. Alarme de manutenção corretiva também, né? Às vezes parou lá o chiller por qualquer motivo, desarmou o pressostato, sei lá, só que só vai perceber porque a sala vai ficar quente. Então é interessante você ter um alarme também quando você tem problema, né, para acionar quem tem que ser acionado. Bom, os alarmes, né, que a gente tem. A gente costuma dividir os projetos sempre com 4 níveis de alarme, tá? Isso para também proporcionar assim, uma otimização de recursos. O primeiro status é: o sistema está funcionando corretamente de forma eficaz. Então a hora que eu vou lá ver meu sistema, ele está do jeito que ele deveria estar, do jeito que eu deixei. Então, beleza, eu sou prestador de serviço, vi isso aqui, não preciso ir lá agora. Se eu for lá, vou tomar café, conversar numa boa, mas o sistema está funcionando bem. O segundo sistema ele está funcionando, mas ele não está funcionando da melhor forma, com a melhor eficiência, né, que ele deveria ter. Não está tão eficaz. Então o que acontece? Eu não preciso ir lá, está funcionando, mas se eu estiver passando por aqueles lados lá, passo lá e dou uma olhada. Então eu já tenho ali alguma coisa para ficar mais atento. Depois, o sistema requer uma atenção, provavelmente uma manutenção preventiva. Então, preciso ir lá, preciso passar lá, então vou agendar aí um dia para passar lá, porque agora eu preciso ir lá. E também parou, preciso ir lá agora, manutenção corretiva. Então a gente tenta colocar o status do sistema, essas 4, para organizar o serviço. Hoje, quem mora em cidade grande, se não racionalizar aí o trabalho, o caminho para onde você vai gastar um monte de dinheiro com combustível, um monte de tempo no trânsito e não vai ganhar nada. Então, quando você tem seus sistemas monitorados com esse tipo de indicação, você consegue fazer suas rotas, né, de forma a otimizar seu tempo. Então isso é bastante interessante. Outra coisa sobre os alarmes, né? Quando você tem um alarme, principalmente de corretiva, né? Tem muitos sistemas que mandam e-mail. E-mail é uma ferramenta boa para alguns tipos de alarmes, né? Alarmes de informação, de status, né? Então você pode receber e-mails do controlador lá, né? Então, legal, serve para algumas coisas. Quais são os problemas, né? Tem lá, pode cair na caixa de spam, pode não ter internet, o servidor pode bloquear, tem uma série de coisas, né? Depois tem outros recursos que você pode receber SMS no seu telefone, né? Recebe e-mail no telefone também, mas recebe SMS no telefone, né? Qual que é o problema do SMS? É que você recebe tanto SMS hoje lá de propaganda, de serviço de não sei o que, né? Então isso pode se perder ali no meio, né? Então também é um pouco perigoso. E tem a ligação telefônica, né? Que é um sistema ligar para você realmente. Então, para um alarme
muito importante, a ligação telefônica é o preferível, né? A gente fez um sisteminha de alarme lá